Olá, mamães, sejam muito bem-vindas à live Criança Pix, um momento em que você vai aprender como reduzir as enfermidades que atrapalham o sono do seu filho e, consequentemente, estão te deixando exausta. Eu sou o Yara Azevedo e estou aqui representando todas as mamães e as suas dúvidas. E eu sou Glaucio Monteiro, terapeuta das práticas integrativas na infância e ajudo as mães a reduzirem as enfermidades que atrapalham o sono das crianças através das práticas integrativas, trazendo mais saúde, equilíbrio emocional e qualidade de vida para a família. E o tema da nossa live de hoje é a falta de tempo da vida de uma mãe que a impede de superar os obstáculos do sono da criança. Tia Glaucia, para a mãe conseguir aprender sobre as terapias alternativas, né, para reduzir as enfermidades que atrapalham o sono da criança dela, ela vai precisar dedicar um tempinho para poder aprender e a usar essas técnicas. Mas a falta de tempo, ela costuma ser um problema sério na vida de uma mãe, correto? Correto. Sim. Então, na verdade, a falta de tempo é um problema muito comum na vida de qualquer pessoa hoje em dia, né? Mesmo na vida de mulheres que não são mães, é comum ouvirmos a resposta, né? Não tenho tempo para isso, para várias situações. Quando alguém diz que não tem tempo para alguma coisa, não necessariamente significa que se ela tivesse mais horas disponíveis, né, ela usaria para isso. Né? Tempo todos nós temos, né? Todo mundo em qualquer lugar do planeta possui 24 horas por dia. Né? A grande questão é que as pessoas usam a parte ativa dessas horas para o que elas consideram prioridade em suas vidas. Né? Então, elas fazem o que entendem como prioridade e deixam de fazer que não é prioridade. E o mesmo acontece quando a gente fala de uma mãe que diz que não tem tempo, né? Inclusive, é muito comum ouvirmos das mães, né, que depois da maternidade elas não têm tempo para comer, que não conseguem mais comer a comida quente, né? Que não tem tempo para fazer unhas, cuidar do cabelo, fazer exercícios físicos, não é mesmo? E isso acontece porque quando a gente se torna mãe, né, nossas prioridades mudam. A criança passa a ser a principal prioridade da mãe, né? E ela vai preencher o tempo dela com os cuidados da criança. Esse tempo era destinado, né, para outras atividades antes da criança nascer. Então, é muito importante entender a falta de tempo, não como uma escassez de horas, mas sim como uma questão de prioridade na vida da mãe. Né? E quanto mais novinha a criança mais dependente da mãe ela é, né? Consequentemente, mais tempo a mãe vai precisar destinar aos cuidados da criança, principalmente nos casos em que a mãe amamenta. Ela precisa estar disponível, né, para dar de mamar para a criança nos momentos em que ela tem fome e quer mamar. Sem dúvidas, amamentar o filho é uma prioridade de tempo na vida de qualquer mãe que pode fazer isso, né? Então, como esta é uma prioridade, ela vai encontrar tempo para fazer isso, independente da hora que a criança quiser mamar, né? Então, qualquer hora que a criança solicitar, a mãe vai estar lá disponível. A livre O mesmo demanda, né? acontece, pois é, né? Sem falar que a mãe necessita também dar o mamar para a criança, né? Porque o seio enche na hora exata que a criança pede o mamar, né? Verdade. Então não tem jeito, tem que ser prioridade mesmo, né? E o mesmo acontece com relação ao não comer comida quente, né? Que é algo que as mães falam muito. Inclusive, essa é uma das condenações da maternidade, que se fala bastante, né? Que é como se fosse uma condição imposta a todas as mulheres que se tornam mãe. Então, teve filho, não come mais comida quente, né? E não é bem assim. Quando a gente para, né, para compreender a dinâmica do dia a dia de uma mãe que não consegue mais comer comida quente, a gente consegue entender o que realmente leva isso a acontecer. Geralmente, isso acontece porque quando a mãe vai comer a comida,
a criança precisa dela por algum motivo, né? Seja para mamar, seja para trocar a fralda, porque acordou da sonequinha da tarde, ou porque está com alguma enfermidade que está fazendo a criança chorar, né? Então, é uma questão de prioridade naquele momento. E como a criança sempre será a prioridade da mãe, ela, para comer, ela vai precisar, ela vai resolver, né, o problema da criança consequentemente. E a comida esfria, né? Então, viu que não é uma questão de condenação, é uma questão de prioridade naquele momento, né? A mãe escolhe fazer uma coisa em detrimento da outra. E isso acontece na vida de todo mundo, né? Na vida da mãe na vida da mãe isso é mais latente, porque é um bebê, demanda cuidados para tudo, o tempo todo. Na verdade, até os 4 aninhos, né? A criança ainda é muito dependente da mãe. Então, é comum que a falta de tempo seja um problema na vida dessas mães. E como consequência da grande quantidade de horas, né, que a mãe precisa dedicar aos cuidados da criança, e pelo fato desses cuidados serem prioridade na vida dela, ela acaba não tendo tempo para outras coisas, que passam a ser menos importantes naquele momento, né? Então, quando a mãe deixa de ir ao cabeleireiro, é porque ela vai usar aquele tempo para outra coisa, que ela considera mais importante naquele momento, né? Mas isso não significa que ela simplesmente não ligue mais para os cabelos ou para as unhas, né? É que na escala de prioridade da vida dela, naquele momento, a criança é mais importante. E isso acontece muito com as mães que não têm pessoas para apoiá-la, né, no dia a dia, com os cuidados da criança. E da casa também. Digo apoio, não digo apoio psicológico, tá? Digo apoio de botar a mão na massa mesmo, né? Dar banho na criança, pegar para cuidar enquanto a mãe come, dar comida, quando a criança está maiorzinha, enfim, ajudar a cuidar da criança mesmo, né? E nem sempre as mães têm alguém para cuidar da casa. E além de cuidarem da criança, ainda precisam dar conta dos trabalhos domésticos, né? Nessa situação, é comum que a criança e a casa acabem tendo mais prioridade que as outras coisas. E essas coisas acabam ficando para depois, né? Quando a mãe tem uma criança que não dorme direito durante a noite, porque tem enfermidades que atrapalham o sono dela, aí é que a situação complica mesmo, né? Porque além da grande demanda de tempo que tem para cuidar da criança e talvez da casa, né, ainda tem o cansaço físico e emocional que a privação do sono causa nela. Como vemos todos os comentários, né, nas nossas redes sociais, é muito comum as crianças terem cólicas, gases, refluxos nos primeiros 3 meses de vida. Exatamente a fase que a criança mais depende da mãe, né? Então, é muito comum que nos primeiros meses de vida da criança, a mãe não tenha tempo para mais nada e ainda fique extremamente exausta, porque é um período que as enfermidades atrapalham muito o sono da criança, né? Digo cólicas, gases e refluxos, porque são enfermidades que são incômodos físicos que atrapalham muito a qualidade de vida da criança e da mãe também, né? Não são doenças, mas são incômodos físicos bem desgastantes, né? E devido a tudo isso, não é incomum que as mães acabem recorrendo, né, a medicamentos sem a orientação do pediatra para tratar, né, e tentar também, né, acabar com essas enfermidades e trazer alívio aos incômodos da criança, né? A falta de tempo, muitas vezes, é responsável pelo uso indiscriminado de medicamentos também, né? E principalmente nas crianças muito novinhas, né? E isso não é o ideal para a saúde da criança. Existem alternativas naturais, né, que são capazes de ajudar as mães a conduzirem uma infância mais saudável e com menos enfermidades. Mas muitas mães são privadas do uso dessas alternativas porque não tem tempo para conhecê-las e para aprender também a usar em casa, né? Então, às vezes,
a mãe até tenta encontrar alternativas, mas como ela não tem tempo para dedicar isso a vídeos, né, a ver vídeos, e ela acaba consumindo um pouco de cada coisa, né? Encontra linhas de conhecimento sobre o sono da criança e tenta colocar essa linha em prática no seu dia a dia, mas às vezes não dá certo, né? Então, aliado a tudo isso, tem a necessidade de urgência da mãe, que quer resultados rápidos, né? Às vezes ela assiste um vídeo no YouTube de 15 minutos, né? E acha que encontrou a solução. Coloca em prática uma vez e não dá certo. Aí ela, descrente, né, das soluções para o sono do filho, ela começa a aceitar, né, a condenação de que nunca mais vai dormir direito. Hoje existem muitos cursos para o sono da criança, mas a maioria deles é voltado para a criança de uma rotina e rituais de sono, né? Esses cursos são muito bons e funcionam, mas os resultados vêm com o tempo. E não é de um dia para o outro, né? Tem ainda o fato de que eles funcionam para os casos em que o problema é a falta de rotina da criança. Mas existem os casos em que a mãe já conseguiu estabelecer a rotina perfeita do sono e ainda assim a criança não dorme. Geralmente, nesses casos, são as enfermidades comuns da infância que atrapalham o sono da criança. Aí as mães que conseguiram encontrar tempo para fazer o curso do sono do bebê ficam frustradas, né? Porque elas tratam isso como prioridade, né? Deram um jeito e ainda assim não estão dormindo direito. É Então, interessante as coisas que você falou, porque assim, a minha filha hoje tem 4 anos. Hoje ela não tem tantos problemas para dormir como ela tinha antes. Mas algumas coisas que você falou, assim, eu me vi aqui, porque era exatamente isso. Eu tinha que, no comecinho eu cuidava da casa, depois não, comecei a ter bastante ajuda, mas era como se eu nunca tivesse tempo para fazer absolutamente nada. E era aquela loucura. Então, eu me vi várias vezes assistindo vídeo no YouTube de madrugada, né? Porque era a hora lá que estava batendo o desespero mesmo, que ela chorando, chorando, chorando. Aí eu ia lá, tacava no peito, né? E ficava assistindo desesperada alguma coisa, pesquisava lá assim, como fazer seu filho dormir, como não sei o quê. Enfim, achava um videozinho rapidinho e ficava. E no dia seguinte eu tentava colocar em prática, o negócio não dava certo. E aí eu ia lá e falava, não, isso aí nada vai funcionar realmente, o jeito é aceitar que eu realmente não vou dormir mais, e assim foi, e eu meio que aceitei essa condição e foi um sofrimento muito grande. E hoje eu vejo que não precisava ser assim, né? Porque não é que eu não tinha tempo, você foi falando aí, eu fui vendo, não é que não tem tempo, é que seu tempo está sendo destinado para aquela outra prioridade. Então, se eu não tiver claro, né, que eu só não tenho tempo para essas outras coisas, porque eu estou estabelecendo as minhas prioridades voltadas para a criança e precisa ser assim, não é uma condenação. Quando você muda a forma de enxergar o problema, você acaba mudando também, né? Falando, caramba, eu não via dessa forma. Talvez se eu tivesse visto de outra forma, as coisas teriam sido diferentes. E dá essa ansiedade louca mesmo de querer. Tô desesperada, eu quero solução para agora. E acho que vai achar alguma coisa que vai fazer mágica, né? E não é assim. Pois E aí, não é assim, são prioridades, né, que a gente impõe nas nossas vidas, né? exatamente. E a gente não para pensar sobre isso, né? Por isso que é muito importante essas reflexões que você traz aqui para a mãe com relação às enfermidades, e com relação a como que ela, né, como ela deve cuidar da criança usando essas práticas naturais e no dia a dia dela. Na verdade, as coisas que você fala aqui vão muito além disso, né? Não é só falar sobre a técnica em si. Você traz os problemas da mãe, você traz o que a mãe realmente está precisando, né, de orientação como um todo na vida dela. E aí, tia Glaucia, como as mães, né, que estão vivendo, principalmente o início,
né? Que é a Uhum. parte mais conturbada da maternidade, né? Que aí sim não tem tempo para absolutamente nada. Coitada de nós mães nesses primeiros 3 meses, né? A gente fica igual um zumbi. É muito comum, inclusive, algumas falarem: nossa, eu tô parecendo um zumbi, porque fica ali desbaratinada, tudo novo, mudou tudo. É criança, enfim, uma nova rotina, problemas completamente Uhum. desconhecidos, né, na vida da mulher. Como que a mãe que está vivendo, né, essa loucura, vamos dizer assim, esse começo conturbado, que dica que você pode dar ou falar sobre isso para que ela aprenda, né? Como é que ela pode aprender a cuidar melhor da criança e Uhum. reduzir essas enfermidades que vão atrapalhar o sono, mesmo daquelas crianças que já tiverem assim, a rotina perfeita? Uhum. Então, eu preciso reforçar que tempo é questão de prioridade, né? E se a mãe está enfrentando alguma enfermidade que está atrapalhando o sono da criança e deixando ela exausta e mais sobrecarregada ainda no dia seguinte, né? A primeira coisa que ela precisa fazer é colocar a busca pela solução desse problema como uma prioridade, né? E, e essa questão de prioridade fica mais fácil de compreender quando você pega alguns exemplos em que a pessoa começa o dia com algumas prioridades ou compromissos que ela diz não, que não podia faltar por nada, né? Exemplo de algum compromisso de trabalho, por exemplo, né? Alguma coisa que precisa ser feita naquele dia. Aí, aí olha só, ligam da escola dizendo que a criança está passando mal, né? Ou que se machucou. A ordem da prioridade muda imediatamente, né? E aquela reunião que era a coisa mais importante do dia passa a não ser mais, né? Então, assim, a mãe que não tem tempo para nada, que não tem tempo nem para comer e que diz que para ela, né, mesmo assim, se ela não tem tempo para comer sua comida na hora certa, enquanto está quente, não vai ter tempo para aprender sobre terapias alternativas para cuidar da criança. Para que ela consiga ter tempo, é importante que ela entenda isso como prioridade da vida, né? Essas mães que não têm muito apoio ou ajuda com as coisas de casa e com os cuidados da criança, né? Essas são as que mais precisam encontrar tempo para cuidar da saúde da criança de forma integrativa, né? E natural para reduzir e até mesmo evitar essa enfermidade da criança, porque assim elas estão garantindo, né, mais qualidade de vida para a criança e para ela, né, ao longo da infância do filho ou da filha. Não adianta procurar vídeos no YouTube, né, durante a madrugada, igual você falou, né, e procurar os vídeos lá Sim. de como fazer a sua filha dormir, né? Como se fosse mágica. Pois é, né? Tá lá, receita de bolo no YouTube, né? Vamos Pegue seu testar. filho, vira de cabeça para baixo, desse 3 sacudidas e ele vai dormir. É. Então, enquanto estão passando por algum aperto, né? Assistir por 15 minutos e achar que vão colocar em prática uma vez, né? E o problema vai estar resolvido, não é assim que acontece, né? Não é assim que as coisas são resolvidas. Então, ela vai precisar encontrar um tempinho aí, nem que seja 10 minutos por dia, para se dedicar à busca, né, e aprendizado dos protocolos ideais para resolver o problema da criança naquele momento e ter paciência e disciplina, né, para seguir os protocolos da forma correta, para poder ter o resultado que ela deseja, né? Quando falamos de enfermidade de uma criança, nem os remédios dão um efeito esperado de um dia para o outro, né? Então, a mãe que quer ter resultados na melhora da qualidade de sono de uma criança, né, da saúde de forma geral, precisa tratar isso como prioridade e destinar um tempo do seu dia ou da noite, né, depende da rotina dela e da ajuda que ela tem para aprender a colocar os protocolos em prática, né? A falta de uma rede de apoio para essas mães sem tempo é um enorme problema. E quem passa por isso precisa saber
que ela não está sozinha, né? Que existem mulheres de outras mães iguais a ela, né? E se ela não tem esse apoio fisicamente no seu dia a dia, ela consegue encontrar apoio emocional e indireto de várias formas. Atualmente, né, existem várias outras formas aí que a gente pode encontrar esse apoio, né? Vários grupos de mães, por exemplo, né? E redes em que uma mãe apoia a outra e juntas elas vão se fortalecendo para enfrentar os desafios da maternidade, né? Hoje em dia a internet está aí para as pessoas se ajudarem, né? Sim, Então, o problema... um dos usos, né, da internet, ela permite que essas coisas aconteçam hoje, e isso ajuda muito, né, as mães que fazem parte Pois desses é, grupos, enfim. por mais que a gente vê, né, muitos comentários lá nas nossas redes sociais, e por mais que alguns comentários não sejam corretos, mas a gente vê a troca, né, de experiências, né, que estão E a acontecendo lá, solidariedade mesmo, né? né? Uma ajudando a outra É, mesmo, dando, né? pois é, Isso é legal. né? Então, assim, ou seja, se a criança não dorme porque ela tem, né, alguma enfermidade, né, e essa enfermidade está gerando algum incômodo físico ou até mesmo emocional, como no caso do medo e da insegurança, a mãe precisa focar no problema e tratar a solução dele como uma prioridade na vida dela, né? Do contrário, ela não vai encontrar tempo para buscar a solução. E com isso o problema vai embora, né? Ou até vai até vai, né? Mas vai demorar a passar. E até que ele passe, ela vai ficar exausta e sem energia. É muito comum vermos mães muito magras, né? Ou até fora de forma, né? E mal cuidadas fisicamente, depois que os filhos nascem, né? Principalmente no primeiro ano de vida da criança. Essas mães precisam tratar as enfermidades das crianças que estão atrapalhando o sono dela durante a noite como uma prioridade na vida delas, para que consigam encontrar a solução capaz de ajudar a criança a dormir melhor e chegar a dormir a noite inteira, né? Que dormir é essencial. Exato. E é engraçado que da forma que você falou aqui, porque eu vejo o que aconteceu comigo e eu vejo acontecendo hoje com muita clareza, com relação a algumas mães que deixam esses comentários. A gente recebe muitos comentários de madrugada, né? Uhum. Geralmente com relação às cólicas. E era mais ou menos isso. Quando eu estava lá desesperada na madrugada, sofrendo com aquelas cólicas, eu ficava buscando uma solução. No dia seguinte, né, depois ela ia dormir e tal, no dia seguinte, quando eu acordava, aquilo ali, né, ou seja, agora durante o dia não me incomodava, durante o dia eu parava de procurar a solução para aquele problema. Então eu ia no turbilhão do dia a dia mesmo. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E criança chora, criança para, e dá banho na criança, dá comida para criança, e faz isso, faz aquilo, e trabalha e volta. Enfim. E aí, no dia seguinte, eu não tratava aquilo como uma prioridade. Quando que ia doer de novo? De noite, quando ela ia lá e chorava com as cólicas, o que eu fazia durante a madrugada? Eu ia lá e começava a pesquisar de novo. Mas no dia seguinte, eu não tratava isso como uma prioridade. E Uhum. quando você citou aqui do caso das mães, né, das nossas redes sociais, acontece muito isso também. É muito comum a gente receber mensagens no direct, ou mensagens lá na página do Face também, que a gente vê a hora que a mãe mandou, que é de madrugada, a gente responde, quer dar continuidade e a mãe para de falar. E aí depois manda mensagem de novo em algum outro momento de madrugada, ou seja, bateu o desespero, estava ali desorientada procurando ajuda, mas no dia seguinte não dá continuidade a essa busca, né? Então, talvez esse seja aí um dos grandes erros que eu tenha cometido aí, e que tenha me feito ficar tanto tempo sem dormir, né? Uhum. Sim. E quando a gente passa pelo problema, fica fácil identificar na vida dos outros, né? Mas quando a É. gente está vivendo o problema, é mais difícil. A gente não enxerga com tanta clareza, né? É Então, tia verdade. Glauce, você pode dar para a gente alguma dica, assim, para ajudar essas mães, para que elas consigam Uhum. encontrar, né, esse tempo, para que elas possam melhorar a qualidade de vida
da saúde da criança dela, né? E reduzir as enfermidades que estão atrapalhando o sono dessas crianças e das mães, Sim. obviamente. Sim, a primeira coisa a ser feita pela mãe, né, que está com problemas de falta de tempo na vida dela, porque os cuidados com a criança e com a casa, em alguns casos, né, está demandando todo o tempo dela, né, deixando a vida muito bagunçada, a ponto de não ter tempo para tomar nem banho, né, nem comer direito e se cuidar. Ela precisa urgentemente começar a planejar suas prioridades. Se ela simplesmente deixar que as demandas do dia a dia ditem o que ela vai ou não fazer, ela está perdida, né? Ela nunca vai ter tempo para ela e nem para cuidar das enfermidades da criança de forma que consiga reduzir e até mesmo evitar essas enfermidades que atrapalham o sono da criança, né? Então, isso não necessariamente vai ser fácil, mas vai ajudar muito, porque a mãe que consiga encontrar tempo para as prioridades da vida dela vai ser, assim, extraordinário, né? Pois quando a gente tenta organizar todas as ideias só na cabeça, é muito comum, né, a gente não conseguir colocar em prática. Por isso, é importante que a mãe tenha uma agenda, né, ou um caderninho para ajudar a ela organizar as tarefas do dia a dia, né? Todos nós temos, né? Eu, por exemplo, tenho uma agenda, um caderninho que fica dentro da minha bolsa e organizo o meu dia, né? Então, isso é tão comum na rotina de quem trabalha para organizar as prioridades do que se precisa ser feito no dia a dia, né? Mas nem sempre isso é colocado em prática em casa, né? Porque para as tarefas de casa e os cuidados com a criança, vai tudo muito que no automático, né? Deixa a vida me levar, né? Pois é. Pois é vai acontecendo, vai fazendo, né? Então, mesmo as mães que trabalham fora, né, e têm esse hábito de organização no trabalho, não costumam fazer isso para organizar a sua agenda das tarefas de casa e do cuidado com a criança, né? Mas essa é uma forma muito simples e prática para ajudar todas as mães a encontrarem tempo para fazerem outras coisas a não ser cuidar da criança e da casa, né? A organização do tempo e das prioridades é a saída para as mães, por mais atarefadas e sobrecarregadas que estejam, né? Então, assim, a encontrar o tempo que precisam, seja para ir ao salão, seja para fazer um curso novo, né, que vai ajudar a cuidar da saúde, do sono da criança, seja para comer direito, sem ter que comer a comida fria, né? Sim. Então, essas anotações são importantes, né? Essa solução só vai exigir o investimento de uma agenda e em alguns minutos, né, para que ela se planeje e organize a sua rotina. Quando a gente tira as ideias da cabeça e passa para o papel, tudo se torna mais fácil, né? A mãe que tem uma criança que mesmo com uma rotina certinha não dorme porque tem enfermidade, né, atrapalhando a saúde e o sono da criança, precisa colocar a busca por soluções naturais, por práticas alternativas naturais, como uma prioridade na vida, né? Porque o conhecimento e o uso dessas práticas no seu dia a dia irão ajudar a reduzir e até evitar, né, na vida da criança outras enfermidades, né? Então, assim, a mãe precisa anotar suas prioridades do dia a dia na agenda e tentar seguir, né, para ter o controle do seu tempo e da sua rotina. Uma simples agenda, um planejamento simples das prioridades do dia, né, pode ajudar muito a mãe a controlar o tempo de forma que consiga fazer as coisas que são realmente importantes para ela e para a criança, né? Então, assim, eu sugiro que a mãe estipule 3 prioridades, tá? Que não sejam necessariamente os cuidados básicos com a criança por dia. Com a agenda na mão, ela vai conseguir visualizar o melhor horário para cada coisa, né? Baseado na rotina que já tem e no conhecimento dos hábitos da criança, né?
E ela precisa ter 3 atividades realmente como prioridades para a vida dela, né? Só assim ela vai conseguir tirar do papel e tornar realidade, né? Sem dúvidas, tratar a vida e a rotina dos cuidados da casa e da criança como ela faria no trabalho, né? Em que precisa dar conta daquelas prioridades, né? Ajudará muito a encontrar o tempo necessário para tornar essas atividades uma realidade, né? Por exemplo, uma mãe que tem hoje uma criança com cólicas, refluxo ou medo de dormir sozinha, e isso tem impactado muito no sono dela e da família, ela precisa tratar a solução desse problema como uma prioridade, né? Ela precisa aprender a lidar com essas enfermidades de forma natural para garantir noites de sono mais tranquilas para a criança e para ela. Para isso, não tem jeito, ela vai precisar encontrar um tempinho para aprender sobre as terapias alternativas, né? Quais protocolos existem, como ela vai usar esses protocolos, enfim, ela vai precisar encontrar esse tempo, mesmo que sejam apenas 20 ou 15 minutos por dia para fazer isso, né? E isso serve para tudo, né? Se para essa mãe é muito penoso não ir ao salão, fazer os cabelos ou as unhas, ela vai precisar encontrar um tempo para isso, né? Porque para ela é importante, né? Quando a gente se torna mãe, encontra muita gente para nos julgar, né? E dizer o que tem e o que não tem que fazer, né? O que é bobagem, o que é importante. Mas o importante mesmo é a mulher saber o que é importante para ela, né? E não deixar a vontade e a opinião dos outros ditar as regras da vida dela, né? Só ela sabe o que ela sente quando se olha no espelho e não se sente bem, né? Quando tem que passar horas e horas acordada durante a noite cuidando da criança sozinha e ainda ter que dar conta de tantas coisas no dia seguinte. Só cuidar de uma criança já é trabalho suficiente para um dia inteiro, né? Mas a maioria das mães, além de ter que cuidar da criança, ainda tem que cuidar da casa ou trabalhar, né? Independente do que ela vai fazer, né? Vai aparecer alguém para criticar, não tem jeito, né? Tudo na vida é assim. Então, que ela faça o que faz bem a ela e a criança dela. E uma simples agenda, né? Estabelecer as prioridades do dia irá ajudar muito a ela no planejamento e cumprimento das atividades que são prioridades para ela. Tá? Então, essa é a minha dica, né? Que é bem simples e tenho certeza que vai ajudar muitas mães a terem mais tempo para cuidarem melhor das suas crianças e delas também. Maravilhosa a sua dica, porque é uma dica simples, fácil, qualquer mãe pode colocar em prática. E ela é uma dica muito sábia, né? Porque isso é algo que a gente faz no trabalho. E enquanto você falava, eu estava aqui pensando, nunca na vida eu trabalhei sem ter um caderninho, sem ter uma agenda para eu planejar as atividades, né, as prioridades, o que precisava fazer por dia, o que precisa fazer na semana. Mas na época em que eu fiquei em casa cuidando da minha filha, cuidando da casa, eu nunca fiz isso. Era muito, deixa a vida me levar. E vai ali, né? Você vai dançando, vai dançando Conforme a conforme música, a né? música. Na verdade, você vai É, dançando conforme a criança vai te mandando dançar é, pois é. no dia seguinte. E é isso mesmo, porque às vezes, se a gente pega essa dica, né? Eu tenho certeza que a mãe que colocar essa dica em prática, isso vai fazer uma enorme diferença na vida dela, porque é assim que a gente consegue dar conta das coisas do trabalho da gente, né? E lidar com tantas demandas. Então a gente consegue organizar tudo de forma mais fácil, saber, bom, tem esse tanto de coisa acontecendo, mas hoje eu planejei, eu preciso fazer isso aqui. Isso já vai dar um norte, Uhum. já vai ajudar muito as mães. E realmente, se ela não está dormindo, se a criança dela está com uma enfermidade, isso é uma prioridade na vida dela. Não pode ser uma coisa que vai incomodar só na hora que a criança estiver chorando, só na hora que estiver incomodando. No dia seguinte, isso tem que ser tratado como uma prioridade e ela tem que buscar soluções, né? E dedicar um tempo da vida dela
para poder realmente aprender a como que ela vai cuidar das crianças, né, de forma mais natural, de forma mais saudável e reduzindo essas enfermidades aí que acabam virando um tormento na vida da criança e da mãe, né? Pois é, porque além disso tudo, né, das enfermidades todas, o sono é prioridade, né? Porque quando a pessoa não dorme, ela não consegue fazer nada direito no dia seguinte, né? É uma necessidade, né? Então, A gente pois o é, nosso organismo precisa do sono para descansar e para, enfim, para recarregar as energias para funcionar bem no dia seguinte. Então, é, isso tem que ser visto sim como uma prioridade, é algo sério, a mãe precisa destinar aí um tempinho da vida dela. E uma coisa interessante que você falou também foram as críticas, né? E aí não interessa o que uhum, você faça, principalmente quando você é mãe, todo mundo resolve dar palpite na sua vida. Todo mundo sabe a solução para o seu problema, vai ter uma receita, vai te falar pois é, se você está amamentando um problema e a criança chora, o problema é o seu leite, se você não amamenta o problema, enfim, tudo vai ter um é, problema e não necessariamente assim, são só pessoas distantes, é todo mundo, é quem é próximo, quem todo é mundo, distante, sim. todo Acha que mundo vai dar criança é pitaco. um robozinho, né, que você faz daquele jeito, programa e vai dar certo, né? E às Mas não é assim. vezes, e às vezes, assim, é na boa intenção, né? Porque às vezes é uma coisa É, que funcionou para ela e ela vai te tá orientar, repassando, tá né? repassando. Vai, Mas é, o seu filho é diferente do dela, não necessariamente vai funcionar. E tem as pessoas que te criticam também porque você segue o que o pediatra tá mandando, segue o que a terapeuta tá falando, e é uma coisa é, diferente, é uma coisa nova, e vai falar que é frescura, enfim, vai ter um monte de coisa. Mas só a mãe sabe realmente onde que o calo dela aperta e a dor que ela sente, né? Quando ela tá lá sim, pois é, é. de madrugada não tem ninguém acordado para criticar, tá todo mundo nem para Uhum. criticar, nem para Nem para ajudar. ajudar, né? Tá todo mundo dormindo, sobra para ela lá ficar aguentando aquela situação ali. Então, realmente, agendinha e planejamento. Simples, Agenda, fácil e prático. bota na rotina lá como se fosse a lista, né, de compras do mercado. É simples, né? É só deixar a agendinha ali do lado e vai escrevendo o que precisa ser feito no dia a dia, né? Vai facilitar bastante. Maravilha, tia Glaucia. Acho que foi assim sensacional, maravilhosa aí sua dica. Tenho certeza que vai ajudar muito as mamães. Uhum, tá ótimo. E amanhã a gente Uhum. tá aí de novo, né? Amanhã a gente volta Então tá com mais bom. dicas. Então tá. Obrigada e Tá bom? até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.